Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma semana e, mais uma vez, eu quero convidar a todos para participar do evento Encantar Experience, promovido pelo meu amigo Betel Lombardi. O Júlio vai colocar aí na tela a agenda do evento, mas vai ser agora, no mês de julho, aqui em São Paulo. Eu acho que vai ser um momento muito importante para todos vocês, todos nós participarmos, porque é um momento de fazer muito network, muito aprendizado e principalmente conhecer o Betel Lombardi, que é uma pessoa encantadora. Tive o privilégio de conhecê-lo no ano passado e foi uma das melhores pessoas e mais agradáveis que eu conheci na minha vida. Eu vou aguardar todos vocês lá nesse evento junto conosco, vai ser sexta, sábado e domingo. E é isso, pessoal. Vou ficar muito contente em poder encontrá-los lá. Hoje, nós estamos recebendo aqui no meu programa o Ziegler. Ele trabalha com finanças pessoais, trabalha com orientando as pessoas a ter uma vida melhor, uma vida financeira saudável, como evitar problemas financeiros. Ziegler, apresente-se. Aliás, o nome dele é Wallace. Wallace. Isso. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu me chamo Wallace Ziegler e atualmente eu atuo como consultor e educador financeiro, focado na gestão financeira das pessoas que querem sair das dívidas, pessoas que querem começar a poupar e até mesmo investir. Então, esse é o nosso trabalho, ajudar o máximo de pessoas possíveis que querem ter uma mudança de vida, mudança de mentalidade e mudança financeira. Entendi. E me fala uma coisa, qual o papel do consultor financeiro na estrutura patrimonial de uma família ou de uma empresa? O principal papel que nós, como consultores e educadores financeiros, temos é levar o conhecimento para essas pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? O conhecimento ideal para que essas pessoas possam sair das dívidas, começar a poupar, começar a investir. Tudo isso é papel do consultor financeiro. A gente atua levando esse conhecimento para mudar vidas. E eu acho muito importante esse trabalho, porque muitas pessoas hoje em dia não têm controle de suas finanças, né? A gente tem dados aqui, eu estou com uma colinha, o Valor Econômico registrou que 46% das pessoas brasileiras adultas hoje estão inadimplentes. Então, nosso principal papel é ajudar essas pessoas que estão inadimplentes a saírem de suas dívidas, né? A mudarem as suas vidas e começarem a ter um controle melhor sobre as suas finanças. Você comentou que 46% das pessoas estão passando por inadimplência. Essa inadimplência, você também não imagina que ela provém da baixa renda brasileira? Hoje, aproximadamente 60% dos brasileiros estão sobrevivendo com uma renda média em torno de R$3.000, R$3.000, R$3.200, segundo o IBGE. Será que esse também não é um dos problemas que leva a pessoa à inadimplência? Aliás, duas questões. A baixa renda, fundamentalmente, e posteriormente, e não menos importante do que isso, nós temos também um problema que é a falta de educação financeira do brasileiro. Então, com relação a isso, eu acredito que o principal problema mesmo seja a falta de educação financeira, a falta da gestão dos recursos ali. Porque a gente pega hoje, a maioria das pessoas, talvez até quem está nos ouvindo vai se identificar com isso agora que eu vou dizer. Quando o dinheiro entra na conta, quando o salário entra na conta, passa pouco tempo e esse salário desaparece. Então, muitas vezes é uma falta de organização mesmo. E tudo isso
Independente se essa pessoa ganha muito ou ganha pouco, já vi casos de pessoas que ganham mais de 10 salários, que não tem controle sobre a sua vida financeira, que acaba acabando o salário rápido, desperdiçando tudo aquilo ali. Ou seja, quanto mais essa pessoa ganha, mais essa pessoa consome. Então, é mesmo uma questão de não ter ali uma educação financeira, um controle, uma gestão sobre os seus recursos. Entendi. E me fala uma coisa, eu estava pensando aqui enquanto você falava, meio que nada a ver com essa questão da renda. Na prática, como que nós conseguimos equilibrar liquidez, rentabilidade e segurança em nossas carteiras? Então, como consultor e educador financeiro, eu não posso fazer gestão de carteira, mas a gente está sempre aconselhando as pessoas, mostrando a elas os caminhos corretos. Por exemplo, tem pessoas que têm um perfil mais conservador, então a gente vai apresentar essas pessoas como é o funcionamento de uma renda fixa. Hoje temos a Selic que está em 15%, então esse seria um cenário ideal para apresentar para essas pessoas. E depende muito da liquidez. A gente vai encontrar pessoas que ainda estão saindo das dívidas, outras pessoas que estão começando a poupar, outras pessoas que já estão partindo para um início ali de uma carteira de investimentos. Tudo isso também vai depender do perfil da pessoa e a condição financeira dessa pessoa. Se ela está apta a começar a investir ou se ela ainda precisa sair das suas dívidas ali. Você está me ouvindo? Entendi. E ou de uma pessoa jurídica? Com a pessoa jurídica, seria mais o controle do seu fluxo de caixa, né? Ficar de olho, fazer ali um acompanhamento bem de perto e orientar ali aquela pessoa de não ter a sua conta física junto com a sua conta jurídica, fazer uma separação para ter uma melhor organização sobre isso. Então, tudo isso vai depender muito das pessoas que estão inseridas ali, os seus perfis. E você falou uma coisa importante, me corrija se eu não entendi errado, que a maioria dos brasileiros, eles confundem, principalmente na PJ, a conta empresa, as contas pagas no CNPJ, a sua física, devem dificuldade no brasileiro? O finalzinho cortou. Você pode repetir para mim novamente, por favor? Posso. Eu estava comentando contigo que no Brasil as pessoas ainda confundem, principalmente o empreendedor, eu acho que até o empreendedor de médio porte, a conta pessoa física com a conta pessoa jurídica. Ou seja, ele ainda paga as contas da vida pessoal dele na conta corrente da empresa. E eu já atendi muita gente que faz esse erro. A pessoa paga o carro, paga o dia a dia, as contas dele, na conta da empresa, alegando que é tudo a mesma coisa, tudo a mesma pessoa, quando, na verdade, ele é o dono da empresa, mas a empresa é uma outra vida, é um outro ente. Você tem encontrado essa dificuldade ainda no brasileiro? Então, no público que eu filtro, eu ainda não tenho encontrado essa dificuldade, porque eu gosto mais de filtrar pessoas físicas que estão ali com seus problemas de endividamento, ou que querem começar a poupar para investir e se planejar para o futuro. Mas realmente, isso é um grande problema mesmo, que tem acontecido com muitas pessoas, né? Isso é verdade. Infelizmente, eu acho que falta essa cultura no brasileiro de se educar financeiramente.
E aproveitando que a gente está falando sobre educação financeira, você consegue visualizá-la ou você a entende como uma ferramenta de mitigação do risco sistêmico para o país? Ou seja, como consultores e planejadores financeiros podem atuar nesse sentido? Então, a gente vê isso com... Existe uma forma de você mitigar esses riscos, porque se você levar a educação financeira para pessoas, essas pessoas vão ter um controle melhor sobre as suas finanças. Por exemplo, hoje em dia a gente tem 4 tipos de pessoas que ganham dinheiro de forma diferente. Por exemplo, existem pessoas que trabalham na área CLT e existem pessoas que trabalham na área autônoma. Essas pessoas, elas acabam vendendo o seu tempo. As outras 2 tipos de pessoas, as outras 2 classes, são pessoas que são empreendedoras e empresárias e investidores. Ou seja, essas pessoas acabam comprando o tempo de outras pessoas e vivendo através dos seus rendimentos, colocando dinheiro para trabalhar para você. Então, você percebe que tem uma diferença entre essas 2 classes. As pessoas que são CLT, que são autônomas, elas têm que estar ali o tempo todo, elas dependem daquela função. Ou seja, elas não podem ficar doentes, elas não podem deixar de ter uma capacidade ali no seu trabalho, enquanto as outras pessoas estão tranquilas. E quando a gente aprende a investir, quando a gente aprende a poupar, essa pessoa CLT, ela vai passar para o outro lado agora. Ela vai começar a empreender e vai começar a investir. Então, se a gente levar a educação financeira para essas pessoas que estão endividadas e torná-las pessoas empreendedoras e investidoras, a gente vai ter um Brasil melhor, né? A gente vai ver as pessoas vivendo de uma forma melhor também, né? Dando melhor para a sua família, planejando um futuro melhor. Tudo isso envolve educação financeira, o desenvolvimento. Entendi. Isso é bem real, né? Porque, infelizmente, é uma pauta que ela acaba sendo repetitiva, porque nós não temos isso. Quando a gente vai para a escola, no primário, no curso primário, é uma coisa que o governo tem trabalhado muito, tem investido muito, mas mesmo assim ainda falta a educação, ainda falta a consciência financeira nas pessoas, onde tem aquele seguinte pensamento: olha, eu preciso poupar hoje para ter uma vida melhor amanhã, eu preciso começar a empreender hoje para que eu tenha um futuro melhor. Infelizmente, nós ainda nos pautamos muito naquela vida CLT concurso público. E aí, quem pretende fazer alguma coisa acaba ficando muito perdido, e você repara que é só uma elite. Quando eu falo elite, eu estou falando elite no sentido de minoria de pessoas que realmente se debruçam numa mesa para investir em algo. Só que essas pessoas também, muitas vezes, elas acabam encontrando um problema no meio do caminho, que elas não têm um norte, elas não têm alguém para orientá-las para onde ir. Você acha que eu estou falando bobagem? Não, eu concordo plenamente com você. Hoje em dia, o que acontece é que muitas pessoas elas querem começar, só que elas não sabem por onde, né? Se a gente pegar o universo dos investimentos, a gente tem uma imensidão de coisas que podem ser feitas aí, né? E muitas vezes essas pessoas que não sabem por onde começar, começam pelo caminho errado. Elas começam ali olhando tentando buscar um retorno de curto prazo, ou seja, elas estão focadas no imediatismo. E esse não é o caminho, né? A gente sabe que o crescimento através dos investimentos, através de poupar, é gradativo. Então, as pessoas que buscam o imediatismo, elas acabam cometendo erros ao longo de suas vidas, né? Erros esses que, por sinal, podem ser irreversíveis ali no caminho. Concordo contigo. E um exemplo claro disso para nós
É que você tem um marketing muito forte também, né? Mas um caso que talvez esteja na ordem do dia. Muitas pessoas, elas querem empreender, elas querem fazer qualquer coisa da vida, só que elas não querem estudar. E aí você tem um marketing muito forte, aí para onde essa pessoa acaba levando o seu recurso? Muitos levam para franquias. Eu acho que franquia é bom, mas não é. Porque a maioria das franquias você acaba se tornando um gerente de luxo do franqueador. E poucas franquias vão efetivamente trazer algum retorno para a pessoa. Esse é um problema. Só que aí, como a pessoa acha que ela vai chegar na franquia e vai ser tudo mais tranquilo no dia a dia e na gestão do negócio, ao invés de ela abrir a empresa dela, ela opta por esse tipo de trabalho. Essa é uma questão. Aí você tem o cara que ele falou, não vou participar de uma franquia, mas eu vou abrir a minha própria empresa. Só que muitas vezes ele trabalha 20, 30 anos em um determinado segmento, é demitido, ou pede a conta, ou se aposenta, e pelo fato dele fazer uma boa refeição, um bom doce, ele acha que ele está apto a abrir um restaurante. Só que o restaurante não é só você abrir a porta de manhã, fazer o café da manhã, almoço e janta, contar dinheiro e ir para casa, correto? Você precisa de uma preparação antes. Correto, exatamente, eu concordo plenamente com o que você disse. Até porque, por exemplo, se você for abrir um restaurante, você vai precisar olhar os parâmetros, né? A localização desse restaurante, por exemplo. Será que ele está em um lugar que vai ser atrativo para as pessoas ali? As despesas que vão envolver, né? Por exemplo, fornecedores. Restaurantes vão precisar de fornecedores, né? Alimentos, equipamentos também. Então, tudo isso envolve custos. Se a pessoa não se planejar para isso, ela pode está cometendo um grande erro. E outra coisa também é, se a pessoa não tiver pessoas ao lado dela que tenham capacidade para ajudá-la a gerir isso, ela acaba se prejudicando muito, achando que aquilo seria uma oportunidade, mas que, na verdade, acaba se tornando uma armadilha. Você falou uma coisa interessante. Ter pessoas próximas de nós que nos auxiliam. Muitas vezes, as pessoas, principalmente o pequeno empreendedor, ele acha que é um gasto desnecessário contar com um profissional igual a você no dia a dia dele. Então ele pensa, eu não vou gastar 3, 4, eu não sei qual é o seu custo, qual é o seu valor, estou supondo, eu não vou gastar 3, 4, 5 mil com o Zigler, porque eu consigo tomar conta das minhas finanças, quando na verdade ele está economizando esse recurso hoje, mas só quem já abriu uma empresa sabe a dificuldade que é e a necessidade, a importância de um profissional para uma espécie de Moisés para ir abrindo o caminho da pessoa ao longo dessa batalha. Exatamente, eu concordo. Outra coisa também é o fato Zigler. de essas pessoas elas vão acabar tendo gastos enormes, né? Por exemplo, para estruturar um negócio, se você não tiver planejamento, você acaba tendo gastos imprevisíveis ali, né? Gastos que estariam fora do seu orçamento acaba entrando ali. Então, se uma pessoa quer estruturar um negócio, ela não tem a ajuda de um profissional, ela pensa que é de uma maneira fácil e simples, pode acabar havendo muitas complicações, né? Por exemplo, alvarás, questões jurídicas mesmo, e tudo aquilo ali pode acabar fazendo com que essa pessoa se prejudique muito, né? No caso do restaurante, tem vigilância sanitária, então várias coisinhas pequenas mesmo que podem acabar prejudicando muito essa pessoa, né? Custos ali que
na verdade, deveriam ser evitados, podem acabar surgindo por causa da falta de um planejamento. Você sabe, dentro disso que você está falando, eu já conversei com diversas pessoas e o pessoal sempre pensa da seguinte maneira: olha, eu tenho um escritório de. Eu não tenho absolutamente nada contra, inclusive um dos parceiros do programa é um escritório de contabilidade, a Tecnofisco. Inclusive, quando vocês precisarem contratar um contador, liga lá na Tecnofisco, que a equipe do João está à disposição de todos vocês. Mas o que acontece? As pessoas invariavelmente acreditam que eu só preciso ter um contador. Só que o contador, ele não faz a parte jurídica. O contador, ele não vai fazer a parte financeira. O que é a parte financeira? É calcular o seu gasto, é calcular o seu lucro, é calcular o seu prejuízo, é criar métricas para você melhorar o seu desempenho no dia a dia. Então, a pessoa fica trabalhando e guardando nota e mandando para o contador, que é o trabalho dele. É fazer a contabilidade fiscal, a parte fiscal da empresa, a parte tributária da empresa, mas essa coisa de alinhar valor, alinhar projeção e alinhar um norte de crescimento, quem faz isso é o analista financeiro. Exatamente. A pessoa ela pode estipular métricas ali, né, objetivos, mas ela precisa ter um planejador financeiro, um analista financeiro ao lado dela, para orientá-la. Como ela vai fazer isso? Como ela vai tirar essa ideia do papel? Então, tudo isso é importante. Como ela vai executar esse plano? Então, não adianta ela ter, por exemplo, um contador que vai gerir todas as finanças dela, sendo que ela não tem um planejador ali ou um analista financeiro ao lado dela para tirar a ideia do papel, né? Executar, planejar com execução e excelência aquilo que ela projeta para o futuro. E outra coisa também que eu acho muito essencial é ter ali um advogado, principalmente para quem é empresário, né? Por questões jurídicas mesmo. Porque a nossa lei aqui no Brasil ela está em constante mudança, né? A gente vê as mudanças nas leis. Então, por exemplo, um contador ele vai ter um foco ali nos números, nas gestões ali, no saldo que entra, no saldo que sai. Então, um contador ele vai prestar aquele serviço ali, o analista financeiro ele vai ajudar a projetar o futuro da empresa, né? Direcionar, levar aquela empresa a ter êxito e sucesso a longo prazo. E um advogado ele vai ficar por dentro das leis. Então tem que ter essa sincronia dentro de uma empresa para que venha a ter sucesso. Porque senão um pode acabar atrapalhando o outro ali. Na verdade, a ausência de um pode prejudicar os outros. Sim. E me fala uma coisa, hoje, com esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, nós temos a inteligência artificial que está no celular de todo mundo, e muita gente busca aconselhamento na inteligência artificial. Você acha que ela consegue fazer um trabalho, como que eu posso dizer? Essas plataformas automatizadas, elas substituem ou complementam o trabalho humano? Olha, eu acredito que elas não vão substituir por completo, mas elas, sim, elas fazem um complemento muito importante. Isso porque tudo depende da mão humana ali, né? Para gerir, para destacar, para colocar em prática. Mas é algo muito bom que vem crescendo aí, né? Hoje a gente tem vários programas que nos auxiliam muito, nos ajudam demais. Por exemplo, programas como MyProfit e Grana, que ajudam ali na declaração, né? Já deixa uma declaração de imposto de renda pré-preenchida. Então, tudo isso traz facilidade. As planilhas mesmo, né? Nós que somos planejadores financeiros, nós temos planilhas para mostrar os custos, mostrar ali as despesas, mostrar ali os gastos, o saldo que entra. Então, tudo isso, a tecnologia ela tem se inovado e tem se mostrado eficiente para nós. Então,
não é algo que vai substituir, mas sim complementar de uma forma que vai ser de grande ajuda para a gente. Entendi. Eu vejo de maneira parecida também. Eu acho que elas ajudam, mas elas não fazem todo o trabalho. Inclusive porque o humano, estando ali presente, eu acho que com todos os nossos erros e, enfim, que nós temos, eu acho que a gente ainda consegue ter... Porque a máquina ela é muito fria, né? E o humano, tendo essa coisa do calor, ele consegue entender algumas nuances que às vezes pode passar despercebido pela máquina. Então eu acho que é importante unificarmos essas duas ferramentas, que é o planejador e também as inteligências. Sim, sim. E isso é bom porque muitas vezes a gente vai aprender algo ali também, né? Às vezes, por exemplo, quando você está usando uma inteligência artificial ou um programa, você vai aprender algo novo ali, algo que você vai usar no seu dia a dia. Então, eu acho que isso é importante. Mas delegar tudo para a inteligência artificial, eu acho que isso seria um erro, né? Até porque podem haver falhas ali, né? Programações. Então, acho que para complementar aquilo que nós usamos no nosso dia a dia, isso é essencial. E a gente olhando para isso, hoje temos, né, o chat GPT, que basicamente faz quase tudo. Isso eu acho legal para principalmente pessoas que não têm muito tempo, né? A gente tem a facilidade de aprender novas coisas. Por exemplo, esses programas que eu citei agora há pouco. É muito interessante para uma pessoa que não tem muito tempo, né? Ou talvez que pensa que às vezes consegue fazer uma declaração e entregar, mas que não tem tempo de fazer. Já pega aquele programa pago ali, faz a declaração pré-preenchida e depois só entrega para o contador finalizar ali, corrigir. Eu acho que é sempre essencial ter um contador ali no final para fazer a correção toda, se está tudo certinho ali, né? Até porque, como havia dito, pode haver falhas na programação. Então, é interessante você juntar o útil ao agradável, né? Sim, e Ziegler, me tira uma dúvida, meio que fora dessa pauta, como que você veio parar nesse mercado? Como surgiu o seu interesse para se tornar um planejador financeiro? Então, isso aconteceu em 2019. Eu estava ainda trabalhando como CLT, mas eu percebi que o meu dinheiro não estava sobrando ali, né? E eu comecei a me Nunca interessar, sobra. eu comecei a conhecer o mercado de investimentos, né? E a partir disso, eu comecei no mercado de investimentos sem ter o conhecimento apropriado e perdi dinheiro ali no início, 2019 e 2020 veio a pandemia, então muitas pessoas ficaram desempregadas. Acabou que perdi bastante dinheiro ali e eu notei, eu preciso aprender isso para eu não perder dinheiro, mas sim ganhar dinheiro, porque tem como ganhar dinheiro com isso. E eu me apaixonei por esse mercado, então eu não só decidi aprender para uso próprio, mas para ajudar outras pessoas, né? Porque da mesma forma que eu perdi, provavelmente, racionalizando, a gente percebe que muitas pessoas também perdem, né? Eu era apenas mais um ali na estatística. Então foi assim que eu me apaixonei por esse mercado. Hoje sou investidor, né? E consultor financeiro, sempre buscando ajudar pessoas, principalmente pessoas que estão próximas a mim, né? Família, amigos, e sempre de forma didática. Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre as finanças para as pessoas, isso é muito bom, porque elas podem acabar mudando seus hábitos ali, mudando a sua vida. Elas podem conseguir se organizar de uma forma melhor ali, priorizando ali o seu futuro, né? Porque hoje em dia a realidade de muitas pessoas, elas se baseiam no agora, né? As pessoas estão como aquela cigarra da fábula da formiga e a cigarra. Eu não sei se você conhece. Você conhece essa fábula? Sim, conheço. Então, as pessoas só querem curtir, só querem cantar, só querem aproveitar.
e nós fazemos o trabalho da formiguinha, né? Nós vamos priorizar o nosso futuro. Então, a gente vai poupar, vai investir, porque quando o inverno chegar, a gente vai estar bem, a gente vai estar com recursos, a gente vai estar precavido, né? A gente nunca sabe a hora que pode haver algum problema eventual nas nossas vidas, e quando a gente começa a poupar, quando a gente começa a investir, a gente se antecipa caso eventos como esse aconteçam nas nossas vidas. Entendi. E me fala uma coisa, na sua experiência ao longo desses 6 anos de mercado, quais os maiores entraves que impedem a consolidação de uma cultura de planejamento financeiro no Brasil? E será que falta muito para que isso se torne efetivamente uma política pública? Então, sobre a cultura, acredito que isso já vem de berço. Eu falo por mim mesmo, e talvez você até se identifique também. Os nossos pais, por exemplo, eles tinham uma mentalidade mais conservadora. E tudo isso causa medo nas pessoas, né? Causa medo. Por exemplo, muitas pessoas que são mais conservadoras, elas não vão ter coragem, muitas das vezes, de investir em uma ação, de investir em um fundo imobiliário, ou de investir até mesmo num tesouro direto. Tudo isso porque vão pensar que o dinheiro vai sumir se for colocado lá. Então, isso acaba trazendo crenças limitantes na mente das pessoas, né? Ah, se eu colocar o meu dinheiro aqui, o meu dinheiro vai sumir. Ah, se eu colocar o meu dinheiro aqui, o meu dinheiro vai se desvalorizar. Então, essas crenças limitantes vão trazendo pensamentos pessimistas acerca disso. É uma questão, acredito que seja cultural, né? Porque os nossos pais, os nossos antepassados, eles não tiveram acesso que a gente tem hoje acerca da educação financeira. E sobre a implementação da educação financeira na atualidade, acredito que está muito perto. Hoje a gente tem vários educadores financeiros aí, né? Usando plataformas como Instagram, YouTube, né? TikTok. Então, eu acredito que quanto mais educadores financeiros tivermos, mais próximo nós estaremos aí de que nós possamos ter pessoas sendo levadas a esse conhecimento e que isso seja também implantado como uma questão de escola pública, né? As crianças aprendam isso. Acho que tudo isso é necessário para que ocorra mudança, né? Somente assim a mente das pessoas vai mudar, né? Somente assim vamos conseguir quebrar essas crenças limitantes que existem hoje, né? Essa mentalidade de, se eu colocar o meu dinheiro lá, o meu dinheiro pode desaparecer. Então, o conhecimento financeiro vai proporcionar a essas pessoas um entendimento de que tudo isso é apenas uma crença limitante, de que tudo isso é apenas limitações próprias que a pessoa impõe a si mesma. Porque, por exemplo, se a gente pega um tesouro direto, ele tem a proteção do FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, ou um LCI, um LCA, um CDB. Então, tudo isso você só vai conseguir entender se o conhecimento financeiro chegar até você. As pessoas que estão nos ouvindo, você só vai conseguir ter acesso a esses entendimentos se você se entregar e decidir aprender sobre o mercado financeiro e o conhecimento financeiro. Sim, isso é verdade. Eu só fazendo um complemento, eu imagino que seja uma questão cultural e o brasileiro ele tem mudado essa coisa da cultura, porque como falamos lá agora há pouco, anteriormente a nossa ideia era sermos elitistas ou funcionários públicos. E aí, com o desenvolvimento e o surgimento de novas tecnologias, as pessoas já estão pensando em outras formas de ganhar dinheiro, em outras formas de se qualificarem, e eu acho que isso é importante. Isso significa que uma cultura empreendedora tem surgido no Brasil, mesmo que ainda muito incipiente, e mesmo que ela ainda esteja começando a dar os primeiros passos, já é uma cultura que estamos tendo, coisa que não existia
há 10, 20 anos atrás. E graças a Deus isso tem acontecido devido a esse boom tecnológico que nós estamos passando. Exatamente. Hoje a gente vê muito a questão de nômades, né? Ou afiliados, produtores. Então, as pessoas jovens, algumas delas estão começando a empreender. Isso é algo muito bom, né? A partir do momento que você começa a empreender, você começa a lidar com o mercado financeiro. E ali você vai ter que gerenciar tudo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como afiliada e vende cursos online, por exemplo. Essa pessoa ela vai ter que gerenciar ali o que ela vai gastar com anúncios, o que ela vai gastar ali com os impostos. Então, ela vai ser obrigada a ter ali o conhecimento sobre educação financeira. Sim, concordo. Tem razão. E vai aprendendo na caminhada, né? Se bem que eu acho que a próxima geração ela vai ter menos dificuldades no gerenciamento de suas finanças do que essa geração até hoje que nós estamos vivendo. Exatamente por conta disso. Como o governo também tem começado a fazer um trabalho em relação a isso, eu acho que daqui por diante você vai ter cada vez mais trabalho para fazer e, graças a Deus, o Brasil poderá chegar ao país do futuro. Eu também acredito nisso. E acredito que logo, logo a gente vai alcançar esse patamar aí, né? Ter uma nação como os Estados Unidos, por exemplo, né, onde muitas pessoas têm como por investir uma cultura, né? Os polos eles vão se inverter. Hoje a cultura das pessoas é pensar no imediatismo, mas eu acredito que no futuro próximo nós teremos uma cultura de investidores, né? A pessoa vai crescer, a cultura dela vai ser investir, vai ser poupar, vai ser priorizar o futuro, vai ser pensar ali nas consequências dos seus atos, com o que ela faz com o salário que recebe ali. Então, eu creio que tudo isso vai ser logo, logo uma realidade nas nossas vidas, né? Com certeza. E finalizando, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores? Claro que sim. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo, é necessário que vocês tenham o conhecimento financeiro, não somente para você ajudar a si mesmo, mas para que você possa ajudar outras pessoas. Esse conhecimento vai te ajudar a ter um planejamento financeiro melhor para a sua vida, a controlar os seus riscos, a projetar o seu futuro de uma forma mais tranquila. Então, estude sobre conhecimento financeiro, estude sobre investimentos, e assim você vai estar priorizando não somente a sua vida, mas a vida de muita gente. Ótimo. Enfim, eu quero agradecer ao Ziegler, que nos cedeu um pouco do seu dia aqui hoje para bater esse papo gostoso. Quero agradecer também a todos vocês que estiveram conosco aqui ao longo desses 40 minutos nessa conversa. Fica um beijo nos corações e até a próxima semana. Até.